assunto muito cheio de detalhes, né? Muito cheio de informação. Então, quanto mais a gente repetir, mais aquilo fica guardado na cabeça, né? E daí a gente continua ainda sobre esse assunto, a primeira lei da termodinâmica, ainda falta a gente fazer alguns comentários ali, né? Hoje a gente vai falar sobre a transformação adiabática, que na aula passada não deu tempo da gente discutir. A gente já viu, já vem vendo, né, algumas aulas aí, as transformações particulares, né, de um gás ideal. Então, como o gás ideal ele tem 3 variáveis de estado, né, a pressão, o volume e a temperatura, a gente pode fazer 3 transformações particulares. A transformação, boa noite, a transformação isobárica, né, que é com pressão constante. A gente pode fazer uma transformação isovolumétrica, que é com volume constante, e a gente pode fazer uma transformação isotérmica, que é com temperatura constante, né? As outras 2 variáveis, quando eu mantenho uma delas, uma dessas 3 fixa, né, constante, as outras 2 necessariamente variam quando eu faço uma transformação de estado, né? Então, por isso que são 3 transformações particulares. E tem também aquele caso geral, né, onde as 3 variáveis de estado mudam quando eu faço uma transformação. Então, eu posso mudar as 3 variáveis, ou então eu posso fazer a transformação de modo que uma das 3 se mantenha, né, invariável, mantenha constante. Tá? E aí a gente discutiu, para essas 3 variáveis, a primeira lei da termodinâmica, na aula passada. Né? Então, para a gente relembrar aí um pouco o que é a primeira lei da termodinâmica, a primeira lei da termodinâmica é uma lei de conservação da energia, né? Então, é essa aqui, ó, a regra da primeira lei da termodinâmica. Esse ΔU indica a variação da energia interna de um sistema termodinâmico, de um gás ideal. Para a gente, quando eu me refiro a sistema termodinâmico, eu estou falando do gás ideal, né? Essa fórmula aqui, ela funciona para outros sistemas, né? É uma regra bem mais geral, mas a gente vai fazer o estudo da termodinâmica dos gases ideais, né? Que é o modelo aí de sistema termodinâmico que é mais adequado para a gente começar a conhecer a termodinâmica, tá? Então, essa regra aqui é a primeira lei da termodinâmica. Então, o que diz essa primeira lei? Ela diz que a variação da energia interna do gás, né, do sistema, é a diferença, né, entre a quantidade de energia trocada pelo meio externo com o gás, menos o trabalho, essa energia aqui é na forma de calor, né, menos o trabalho realizado pelo gás. Tá? Esse sinal de menos aqui indica que a gente está interpretando esse W como sendo o trabalho que o gás realiza no meio externo. Então, se esse trabalho aqui é positivo, com esse sinal de menos, isso mostra que essa parte aqui da primeira lei está contribuindo de modo a diminuir a energia interna do teu sistema. Né? Você tem uma quantidade negativa, o W é positivo, com um sinal de menos, significa que você está tirando energia na forma de trabalho. Então, quando o gás expande, ou seja, quando o volume dele aumenta, significa que o sistema interno do gás está perdendo energia na forma de trabalho realizado por essa expansão. Tá? Então, por exemplo, quando um gás expande, ele pode pegar um certo objeto, um bloco, né, que está ali em cima da tampa, que está prendendo aquele gás, e deslocar esse objeto para cima. Então, com isso, o gás está realizando um trabalho sobre o meio externo. Consequentemente, ele está gastando energia interna para aquilo acontecer. Tá? E aí, a variação da energia interna do gás vai ser a quantidade de energia que entra lá, né, geralmente na forma de calor, né? Está representado aqui nesse Q, menos o trabalho que esse gás realiza no meio externo. Tá? Então, vamos supor que ele receba 100 joules de energia, né, na forma de calor, e realiza um trabalho de 70 joules. Né? Qual foi a variação da energia interna? Foi de 30, né, porque entrou 100 e saiu 70. Tá? Então, isso é a primeira lei da termodinâmica. É a conservação da energia. A energia ela não pode ser criada do nada, né, e nem sumir, né, desaparecer, parar de existir. Você sempre tem uma transferência de um lugar para o outro da energia. Tá? E aí, quando a gente está falando de um gás ideal, essa energia interna do gás,
é dada exclusivamente em função da temperatura, tá vendo? A energia interna de um gás só depende da temperatura, tá? Essa temperatura aqui ela tem que ser dada em Kelvin, né? Porque em graus Celsius não serve. A gente aprendeu que na física, no estudo da termodinâmica, a gente só se refere a temperaturas absolutas, escalas absolutas, né? Então a gente tem que usar a escala Kelvin para medir temperatura. Então, se você tem um gás do tipo monoatômico, você tem 3 meios de nRT. Isso é o valor da energia interna desse gás, tá? N é o número de mols, né? O número de moléculas. E aí, quando você tem um gás diatômico, aí você tem 5 meios. Se você tivesse um gás triatômico, seria 7, né? Como a gente viu na aula de terça-feira. Tá? Olha, essa fórmula aqui para energia interna mostra para a gente que se a minha transformação que o gás sofrer for do tipo isotérmica, né? Ou seja, a temperatura não muda, significa que a variação da energia interna tem que dar zero. Né? A energia interna ela também não vai mudar. Tá? Então, você pode ter aí um processo onde o gás expande, né? Ele aumenta de volume, então você vai ter um trabalho realizado diferente de zero, mas esse ΔU aqui ele vai dar zero. Tá? Isso significa que a quantidade de energia que entra na forma de calor tem que ser igual ao trabalho realizado, né? Que é a quantidade de energia perdida pelo gás. Tá? Então, numa transformação isotérmica, esse ΔU tem que dar zero, porque como a energia interna só depende da temperatura, então se a temperatura não muda, a energia interna não pode mudar. Né? E daí a gente avaliou a primeira lei da termodinâmica, né? Aquela lei ali, para as 3 transformações particulares. Então a gente viu, no caso da transformação isobárica, né? Então, numa transformação isobárica, o que se mantém constante é a pressão, tá? Então, quando o gás aumenta de volume, a temperatura dele aumenta, né? E aí você tem um ΔU, uma variação de temperatura, uma variação de energia interna, e você tem uma mudança no valor da temperatura. Necessariamente você vai ter um calor recebido, logicamente, né? E um trabalho realizado. Essas 3 variáveis aqui, essas 3 quantidades físicas, o ΔU, o Q e o W, são as 3 diferentes de zero, quando eu tenho uma transformação do tipo isobárica, tá bom? E aí a gente calcula, a gente determina, né, o valor do calor trocado através dessa expressão, tá? Esse CP é a capacidade térmica molar, né? A gente definiu capacidade térmica em termos da massa, há um tempo atrás. Só que aqui a gente está se referindo a uma capacidade térmica que não é em termos da massa, diretamente, mas em termos do número de moléculas, que é uma coisa equivalente. Tá? Aqui está o ΔT, né, associado a esse ganho de calor, esse ganho de energia na forma de calor. Tá bom? E o trabalho, como a gente viu também na aula passada, esse trabalho realizado ele pode ser dado como produto da pressão que esse gás tem pela variação de volume que ele sofre. Né? Então, se esse gás aqui sofreu uma certa variação de volume, você sabe qual que é a pressão que esse gás está submetido, né? Multiplica a pressão pela variação de volume, que isso dá para você a quantidade de energia que esse gás perdeu para fazer deslocar esse êmbolo aí, ó, a tampa aqui do recipiente. Tá bom? Então, para uma transformação isobárica, a regra para o cálculo do trabalho realizado é esse que a gente está vendo aqui. Ó, P vezes ΔV, pressão vezes variação de volume, onde essa pressão é constante justamente porque a gente está numa transformação do tipo isobárica. Tá? Agora, quando a gente tem uma transformação volumétrica, ou seja, o volume não muda, ou seja, né, não tem deslocamento desse êmbolo, esse êmbolo não sobe nem desce, significa que não vai ter trabalho realizado. O trabalho realizado, esse W aqui, ó, vale zero. Tá bom? É o que está escrito aqui. Então, sempre que a minha transformação for do tipo isovolumétrica, o trabalho realizado por essa massa gasosa, né, quando expande ou quando comprime, aliás, não vai ter expansão nem compressão, né, justamente porque o volume não muda. Tá? Então, numa transformação isovolumétrica, você tem que o trabalho realizado vale zero. Então, se esse W vale zero, ó, a variação de energia interna tem que ser igual ao calor trocado, logicamente, tá? Pela primeira lei da termodinâmica.
tá bom? Então, vamos supor que entre dentro desse sistema 100 joules de energia na forma de calor. Se não tem trabalho realizado, toda essa energia vai ficar dentro do sistema. Então, a variação da energia tem que ser 100 joules, tá? Então, na transformação isovolumétrica, a gente tem que a variação de energia interna é igual ao calor trocado. Tá bom? E aí, de novo, né, o calor trocado a gente pode dar aí ele, né, em termos dessa expressão que está aqui. Né? N é o número de mols, né, a quantidade de moléculas. O Cp é a capacidade térmica molar, só que é a volume constante. Tá? Então, para um gás ideal, se o processo é a pressão constante, você tem um Cp, uma capacidade térmica, né, correspondente a esse tipo de transformação isobárica. Tá? Agora, se a transformação for isovolumétrica, aí você tem um CV, né, que é uma capacidade térmica molar a volume constante. E esses dois valores são diferentes, né, como a gente vai discutir daqui a pouco ali no exemplo, daqui a pouquinho, né, mais lá no final da aula. Tá? Então, CP e CV são diferentes, tá bom? E eles têm dimensão, né, o significado físico desse CP e do CV é o mesmo do R. Tá? A gente pode comparar esse CP e o CV com aquele R. Deixa eu ver se o R aparece aqui em algum lugar. Esse R aqui, ó, que é a constante universal dos gases ideais, tá bom? Então, CP, CV e aquele R, eles têm a mesma dimensão física. Isso aí a gente vai entender melhor. E aí, finalizando as três transformações que a gente viu na aula passada, tem a transformação isotérmica, né? A transformação isotérmica, você tem que a variação de energia interna é zero, não existe variação de energia interna, porque a energia interna só depende da temperatura. Então, ΔU vale zero. Então, se o ΔU é zero, significa que o calor trocado com o meio externo tem que ser igual ao trabalho realizado, né, sobre o meio externo. Tá bom? Então, esse Q aqui não tem uma fórmula, tipo essas duas que a gente viu, né? Para a transformação isovolumétrica e isobárica, né? Porque não tem ΔT, né? Não tem ΔT, eu não posso escrever para a transformação isotérmica algo desse tipo aqui, tá? Mas isso não é um problema, né? Justamente porque na transformação isotérmica, como não tem ΔU vale zero, então se eu sei calcular o trabalho, eu tenho o valor do Q, né? O Q é igual ao trabalho, tá? E aí a gente viu na aula passada que, por o caso de uma transformação isotérmica, o trabalho realizado pelo gás obedece a essa regra aqui, tá? Ó, o trabalho é N, o número de mols, né? Vezes a constante universal dos gases, multiplicado pela temperatura, que no caso da transformação isotérmica é constante, né? Então, tudo isso aqui é um número constante, tá? E aí esse trabalho é dado em função da variação de volume que o seu gás sofre, tá? Então, se esse VF, o volume final, for maior do que o VI, que é o volume inicial, ou seja, houve uma expansão do gás, né? Quando a gente faz essa conta, a gente vai obter um valor positivo para esse W, tá? E quando o volume aumenta, o gás está realizando trabalho sobre o meio externo, tá? Agora, quando o VI é maior do que o VF, ou seja, quando o gás se comprime, né, significa que o meio externo é que está pressionando o gás. Então, é o meio externo que está realizando trabalho sobre o gás. E daí, quando eu faço essa conta, dá um número negativo. Tá bom? Então, esse foi um resumo do que a gente viu na aula passada. E aí, agora, a gente vai discutir a transformação adiabática. Tá? Então, uma transformação adiabática é uma transformação que não permite troca de calor com o meio externo. Tá? Por exemplo, como se você estivesse fazendo a transformação dentro de uma garrafa térmica. Tá? Idealmente, né? Na prática não, né? Mas idealmente, uma garrafa térmica ela não permite troca de calor com o meio externo. Né? Nem entra, nem sai energia na forma de calor. Tá certo? Então, se você tiver uma variação de energia interna de um gás, né, de forma adiabática, essa variação de energia interna ela se deve só ao trabalho realizado. Tá? Então, vamos supor que o gás ele expanda, ele cresça adiabaticamente, sem troca de calor com o meio externo.
Então, quando o gás realiza um trabalho sobre o meio externo, quando ele cresce, ele vai estar gastando energia. E não vai estar tendo energia sendo reposta ali dentro, porque ele não troca calor com o meio externo. Então, significa que a variação de energia interna tem que ser negativa, tá vendo? Menos W. Então, se esse W é positivo, ou seja, se o gás expande, se o gás cresce, a variação de energia interna vai ser negativa, né? Vamos supor que esse W equivale a 10 joules. Qual que é a variação de energia interna que esse gás vai ter? Menos 10, né? Porque ele jogou para fora essa energia na forma de trabalho e não houve reposição, porque não tem a possibilidade de entrar energia ali de outra forma, tá bom? Agora vamos pensar o contrário, né? Vamos pensar que esse trabalho aqui seja negativo. Então, ao invés de o gás expandir, crescer, ele diminua. É como se alguém do lado de fora estivesse empurrando a tampa que prende esse gás para baixo, né? Aí, nesse caso, o trabalho realizado, esse W aqui, ele vai ser um valor negativo. Menos 10, por exemplo. Com um sinal de menos que tem aqui na frente, fica positivo. E aí significa que a variação de energia interna do gás é positiva, tá? Então, se esse W ele é negativo, com um sinal de menos, isso dá um número positivo, que indica que a variação de energia interna do gás é positiva. Ou seja, a energia interna aumenta, tá bom? Então, assim que funciona uma transformação adiabática. Né? O termo adiabática é isso, é que não permite troca de energia na forma de calor, né, com o meio externo. Só na forma de trabalho, né? E aí, essa transformação adiabática aqui, assim como aquelas outras três que a gente já viu inicialmente, né? Ela está associada a uma equação aqui que relaciona as variáveis de estado, tá? Então, se a gente for olhar para essa expressão que a gente está vendo aqui, ela é a expressão que representa uma transformação adiabática. Ela é muito parecida, é praticamente a mesma coisa, né? Que a regra da transformação isotérmica. Se a gente for lembrar aí das aulas anteriores, a gente viu que a transformação isotérmica ela é tal que o produto da pressão pelo volume se mantém constante. A diferença é que na transformação adiabática, a gente tem um expoentezinho aqui no V, né, no volume, que é conhecido como expoente de Poisson, tá? Então, o que é esse expoente de Poisson? Que é esse gama aqui. Ele é a razão entre a capacidade térmica a pressão constante e a capacidade térmica a volume constante daquele gás, tá? Então, como a capacidade térmica a pressão constante é sempre maior do que a volume constante, né, como a gente vai discutir daqui a pouco, né, inclusive eles obedecem essa regrinha que a gente está vendo aqui, ó. Cp menos Cv dá R, tá? Então, se Cp menos Cv dá R, é porque Cp é maior do que Cv, né? Então, quando eu faço a divisão dessas duas coisas, eu tenho esse tal coeficiente de expoente de Poisson, que é esse gama aqui, tá? Então, esse número é um número sempre maior do que 1. Né? De repente, 1,3 ou 1,4, tá? É um número sempre maior do que 1. Então, quando eu faço o gráfico, pressão por volume, com a transformação desse tipo adiabática, a gente vai ver que esse gráfico ele tem uma cara mais ou menos assim, igual a gente está vendo nessa figura aqui. Deixa eu aumentar um pouco. Tá? Então, essas curvas pontilhadas aqui são as isotermas, né? Seriam curvas aí que o gás seguiria se a transformação fosse isotérmica, tá? Então, aqui eu estou passando de uma temperatura maior para uma temperatura menor. Está havendo uma expansão do gás. Né? A energia interna está diminuindo porque a temperatura está diminuindo. Tá? Então, se você observar bem, essa curva cheia aqui ó, representa o comportamento da transformação adiabática. Tá? Você tem o aumento do volume, a temperatura está diminuindo porque eu estou passando de uma isoterma mais alta para uma isoterma mais baixa. Tá vendo? Essa curva pontilhada aqui significa que qualquer ponto em cima dessa curva pontilhada está na temperatura T1. E essa outra curva daqui de baixo, pontilhada, né, indica que qualquer ponto em cima dessa curva está numa temperatura T2. Né? Como a curva de cima, né, como a curva que é associada à temperatura T1 está acima
e a curva associada à temperatura T2 está abaixo, isso indica que essa temperatura 1 é maior do que a temperatura 2, tá? Então, se eu faço uma expansão, ou seja, um aumento de volume adiabático, né, desde esse estado aqui até esse, tá? O gráfico que representa essa transformação adiabática também é uma curva, tá? Isso se deve ao fato de que as funções são bem parecidas, né? Essa aqui é a regra da transformação adiabática. Se a transformação fosse isotérmica, esse gama aqui ia valer 1. Né? Ele vale 1. Como ele vale um pouco mais do que 1 na transformação adiabática, isso indica que a curva ela é mais abrupta, né? Ela cai mais abruptamente. Que é o que a gente vê nessa figura, tá vendo? Essa curva pontilhada daqui de cima ela é mais suave, né? Ela cai mais suavemente do que essa curva cheia, que representa a transformação adiabática, tá? Então, por que a curva que representa a transformação adiabática ela é mais abrupta? Porque esse gama aqui, ó, justamente ele vale um número maior do que 1. Tá? Se esse gama fosse um número muito alto, por exemplo, 10, isso aqui ia cair quase que verticalmente, esse gráfico que seria uma coisa assim, quase que vertical, caindo para baixo. Tá? Então, a intensidade, né, vamos dizer assim, da caída, aí, do quanto cai o gráfico, depende desse expoente. Tá? Quanto maior o valor desse gama, mais abruptamente essa curva aqui ela vai cair. Tá? Então, resumindo aí, essa é a regra, né, que representa uma transformação adiabática. Tá? E aí, em função desse gama, pelo fato dele ser maior do que 1, a curva que representa essa transformação, né, desde um volume inicial até um volume final, é uma curva que tem esse comportamento mais abrupto. Tá? Então, você vai estar sempre saindo de uma temperatura bem definida e chegando numa outra temperatura também bem definida. Tá? E aí, quando o gás expande, ele aumenta de volume adiabaticamente, como ele só perde energia na forma de trabalho e não ganha na forma de calor, então, necessariamente, ele tem que ir de uma temperatura mais alta para uma temperatura mais baixa. Tá? Se fosse o contrário, né, se ele estivesse indo de um volume alto para um volume baixo, aí a curva seguiria no sentido oposto, né? Então, sairia de uma temperatura mais baixa para uma temperatura mais alta. E aí, como o volume ele está decrescendo nesse caso, então você tem um trabalho W ali negativo, tá bom? E aí, como é que a gente calcula o trabalho numa transformação adiabática, tipo essa aí? Aí a gente tem que usar aquela definição que a gente viu na aula passada, né? A definição é essa que está escrita aqui. Né? O trabalho realizado desde esse volume V1 até o volume V2 tem que ser a área cinza aqui, né? Abaixo dessa curva. E a gente aprendeu que o cálculo dessa área é dado pela integral desde o volume V1 até o volume V2. Aliás, do volume VI, né, inicial, até o volume VS final. Tá bom? Dessa função que é a pressão, né, dada em termos do volume. Tá? Então, numa transformação adiabática, como você tem essa regra, né? O P vezes V elevado a gama dá uma constante, então a função que você tem é essa que está aqui. Tá? É a constante dividido por V elevado a gama. E aí, se você calcula a integral, o cálculo está aqui, eu não vou ficar, né, narrando aqui passo a passo para não ficar muito enjoativo, aí você chega nesse resultado. Tá? Essa é a regra que você tem para o cálculo do trabalho quando a transformação ela é do tipo adiabática. Tá? Você vai pegar 1 sobre 1 menos gama, esse número aqui geralmente ele é maior do que 1, né? Então essa razão aqui vai dar um número negativo. Tá? Mas aí quando você multiplica por essa parte que está dentro do parênteses, aí pode ser positivo ou negativo. Tá? Então aqui a gente tem PF vezes VF, né? Que é o produto da pressão vezes volume no estado final, esse aqui, para o caso desse exemplo, né? Menos PI vezes VI, tá? Que é o produto da pressão vezes o volume para o estado inicial, que é esse aqui, tá bom? Então, você vê o seguinte, ó,
No caso desse gráfico aqui, que a gente viu no início, né? Deixa eu aumentar de novo. Como você tem PI acima, né? Quando você multiplica esse PI por esse VI, né, o P1 pelo V2, você vai ter um número maior do que a multiplicação de PF vezes VF, né, que é P2 vezes V2 aqui embaixo, tá? E aí, se você olhar para essa fórmula, ó, esse final aqui é menor do que esse inicial, ou o produto final é menor do que o inicial. Então, quando você subtrai, dá um número negativo, né? Com o sinal de menos que aparece dessa fração, né? Menos com menos dá mais. E aí o trabalho ele é positivo, né? Como a gente espera, né, que seja, já que o volume está aumentando e não diminuindo. Tá ok? Aqui a gente tem um exemplo, que não é um exemplo muito numérico, né? É um exemplo bem literal, mas que ele é interessante para a gente poder, na verdade, entender essa coisa da relação entre o CP e o CV com o R. Tá vendo? Aqui, ó, o CV, que é a capacidade térmica a volume constante, é um número vezes R. Significa que esse CV ele tem que ser medido na mesma unidade que o R, né? Não faz sentido eu comparar CV com R se eles não forem de mesma natureza física, né? Por exemplo, eu não posso dizer que uma aceleração é 3 vezes uma velocidade. Isso não faz sentido, porque são coisas que têm dimensão física diferente, né? Mas se eu posso comparar CV com R, significa que eles têm a mesma natureza física, eles são do mesmo, são grandezas físicas do mesmo tipo, tá? Então, CV, CP e R são as três coisas, são medidas na mesma unidade, tá? Por isso que aqui em cima, ó, aparece, ó, CP menos CV igual a R. Né? Isso só faz sentido porque essas três grandezas aqui, né, a capacidade térmica, a pressão constante, a volume constante e a constante universal dos gases, tudo isso tem a mesma dimensão física. Poderia ser três velocidades, né? Ó, uma velocidade menos outra velocidade dando uma velocidade. Isso faz sentido, tá? Se elas tivessem dimensão física diferente, aí não faria sentido. Vamos supor que isso fosse uma aceleração, tá? Então não tem como eu pegar uma velocidade, subtrair de outra velocidade e dar uma aceleração. Não pode, tá? Então essas três quantidades físicas, elas são medidas na mesma unidade. E é por isso que esse gama aqui, ó, não tem unidade nenhuma, né? Porque se eu pego uma velocidade e divido por outra, essa divisão é adimensional, né? Não tem dimensão física, tá bom? Então, esse gama, ele não tem unidade, é uma quantidade adimensional, não tem dimensão física. Porque eu pego duas coisas de mesma dimensão e divido uma pela outra. Tá? Então, o que, que diz aqui esse exemplo 1? É um exemplo que eu acho que é até bem simples, né? Apesar de não ter número, é um exemplo literal, né? Para a gente ainda entender um pouco do conceito, tá? Então, o exemplo, ele diz o seguinte: mostre que, para a capacidade térmica molar a volume constante de um gás ideal monoatômico, temos que CV é igual a 3 meios de R, onde R é a constante universal dos gases. Ou seja, mostre por que essa fórmula que está escrita aqui, ela é verdade, ela vale. É isso que a gente tem que fazer. Então, é um problema do tipo mostre, né? Demonstre. É um problema, geralmente, que não envolve números, só letras, né? É um problema literal, tá? Então, como é que a gente pode começar a resolver esse problema? A gente sabe que para o gás monoatômico, né, a energia interna do gás é dada por essa regra. Né? Foi o que a gente viu lá em cima. Vou voltar para os resultados. Tá vendo? Para o gás monoatômico, a energia interna é sempre 3 meios de nRT. Tá bom? Então, a energia interna do gás é 3 meios de nRT. Quanto que é a variação de energia? Né? Como a energia só depende da temperatura, então uma variação de energia está associada a uma variação de temperatura.
Então, se o U é 3 meios de nRT, o ΔU tem que ser 3 meios de nR ΔT, né? Que é o que está escrito aqui. Tá bom? E aí, pela primeira lei da termodinâmica, como a gente está falando de uma transformação isovolumétrica, né, porque eu quero saber o valor do CV, que é a capacidade térmica volume constante, então o ΔU é igual ao calor trocado, né? Porque não tem trabalho realizado, né? A transformação é isovolumétrica, o volume não muda. Então o gás ele nem expande nem comprime. Então aquele W que teria aqui, ele é igual a zero, né? Então a variação de energia interna é o próprio calor trocado, tá bom? E aí a gente viu que esse calor trocado ele pode ser escrito dessa forma, né? É NCV vezes ΔT, tá certo? Então, no lugar desse ΔU aqui, eu posso escrever essa expressão, né? 3 meios de NR ΔT. E no lugar desse Q, eu posso escrever essa expressão aqui, ó. NCV vezes ΔT, tá? E aí eu vou ter isso que está aqui embaixo. 3 meios de NR ΔT é igual a NCV ΔT, tá bom? Aí você vê que aqui está tudo multiplicando do lado de cá, do lado de lá também está tudo multiplicando, né? Então você pode cortar o que for igual dos dois lados. Ó, você corta N com N, sumiu o N. Você corta ΔT com ΔT, sumiu o ΔT. E aí sobrou o quê? Ó, 3 meios de R igual a CV, que é o que está escrito aqui embaixo. Então, com isso, a gente mostrou essa relação aqui muito importante, né, no estudo dos gases ideais aí, tá? A capacidade térmica a volume constante é 3 meios da constante universal dos gases ideais, tá? Isso se o gás for do tipo monoatômico, tá? Porque para o gás monoatômico, a energia interna é 3 meios de nRT, tá bom? Se o gás fosse diatômico, né, a molécula é formada por dois átomos ligados, aí aqui seriam 5. Ao invés de 3, seriam 5. E aqui o resultado também, né, seria um 5 no lugar desse 3. Tá bom? Então, essa relação entre a capacidade térmica molar, né, a volume constante e a constante universal dos gases ideais é dada por esse fator 3 meios aqui, se o gás for monatômico, for do tipo monatômico. Um gás hélio, ou argônio, né? Tá bom? Então, uma vez que a gente tem aqui, né, a relação entre a capacidade térmica a volume constante e o R, a gente pode agora mostrar por que essa regra aqui ela funciona, ela vale. CP menos CV igual a R, tá? Isso a gente vai ver num segundo exemplo agora, que é um exemplo também literal, né? É um exemplo que a gente vai precisar ter um pouco mais de atenção do que nesse aqui primeiro. Ele é um pouquinho mais elaborado, tá? Então, o problema ele diz o seguinte, ó. Considere que duas massas iguais de um mesmo gás ideal monoatômico, tá vendo? Passem cada uma por um processo representado no gráfico abaixo. O processo a volume constante, que é do estado 1 até o estado 3, e o outro a pressão constante, né, que é do estado 1 até o estado 2. Nessas condições, mostra que Cp menos Cv é igual a R, onde Cp é a capacidade térmica a pressão constante e Cv é a capacidade térmica a volume constante, tá bom? Então, essas duas curvas aqui, ó, elas representam isotermas, ou seja, são curvas que qualquer ponto em cima está na mesma temperatura, tá bom? Então, esse ponto 3 e esse ponto 2, eles estão na mesma temperatura, tá bom? E essa temperatura é um pouco maior do que a temperatura em que se encontra aqui o estado 1, porque a curva ela é um pouco mais alta, tá vendo? Então, esse estado 1 está numa temperatura mais baixa, agora o estado 3 e o estado 2 estão na mesma temperatura, tá? Isso significa que esse processo, de 1 até 3, tem uma variação de energia interna igual à variação de energia interna de 1 para 2, né? Porque se eles saem da mesma temperatura inicial e chegam na mesma temperatura final, então a variação de energia interna é a mesma, porque a energia interna só depende da temperatura, tá bom? Então, esse primeiro processo aqui, ó, de 1 para 2, é a pressão constante,
Enquanto que o processo de 1 para 3 é a volume constante, tá vendo? Do 1, ele vai para o 3 no mesmo volume. Então, é um processo isovolumétrico, esse de 1 para 3. Enquanto que o processo de 1 para 2 é um processo isobárico, porque é a pressão que não muda, tá vendo? Ele vai de 1 para 2 e a pressão se mantém a mesma, tá vendo? Então, a gente tem dois processos, um vinculado ao CP, a pressão constante, que é esse de 1 para 2, e o outro vinculado ao CV, que é esse de 1 para 3, porque é a volume constante. Tá? E esses dois processos eles são tais que a variação de energia interna nos dois é a mesma. Né? Então, isso vai permitir a gente determinar, né, observar essa regra que está aqui. Tá bom? Agora, como que a gente vai fazer isso? Vamos elaborar a resposta aí. Eu vou colocar em modo de apresentação que fica mais fácil. Tá? Então, primeiro a gente vai analisar o processo a volume constante, tá? De 1 para 3. Aquele que a linha é vertical, tá? Então, pela primeira lei da termodinâmica, o que a gente tem num processo isovolumétrico? A gente tem que a variação de energia interna é igual ao calor trocado. Né? Como o volume se mantém constante, então o menos W aqui não aparece, porque o W vale zero. Tá bom? Então, eu tenho que esse ΔU é NCV ΔT, né? Porque a gente já aprendeu que a gente pode escrever o calor trocado dessa forma. O número de mols vezes a capacidade térmica molar vezes a variação de temperatura. Então, nesse processo, a volume constante, eu tenho que a variação de energia interna vai ser NCV ΔT, que é o próprio calor trocado aqui de cima. Tá? Então, a gente vai guardar essa informação. Agora, a gente vai olhar para o segundo processo, que é um processo a pressão constante. Tá? Esse que vai do estado 1 até o estado 2. Tá? Então, pela primeira lei da termodinâmica, o que a gente tem? Ó, a gente tem que a variação de energia interna é o calor trocado menos o trabalho realizado. Né? Esse processo de 1 para 2, em relação ao primeiro, ele é um pouquinho mais complicado, porque nesse processo tudo isso aqui é diferente de zero. O ΔU é diferente de zero, o calor trocado é diferente de zero e o trabalho realizado também é. Tá bom? Então, a gente pode pegar esse ΔU e escrever dessa forma, né? O que é esse primeiro termo aqui? NCP ΔT. É o calor trocado, né? Assim como aqui em cima, NCV ΔT era o calor trocado. Só mudou, né, o V pelo P, né? Porque aqui embaixo eu estou num processo a pressão constante. E aqui em cima eu estou num processo a volume constante. Tá bom? E esse segundo termo é o trabalho realizado. Então, como o meu processo é um processo a pressão constante, então o trabalho vai ser a pressão multiplicado pela variação de volume. Isso aqui dá para mim o trabalho realizado. Tá bom? Então, ó, no primeiro processo, o ΔU é NCV ΔT, e no segundo processo, o mesmo ΔU, né, vai ser NCP ΔT menos P vezes ΔV. Isso está escrito aqui. Tá? Então, como essas variações de energia elas são iguais, a gente viu lá no gráfico que o ΔU, a volume constante, é igual ao ΔU, a pressão constante. Então, eu posso pegar isso aqui, ó, o que está do lado direito da equação, e igualar com isso tudo aqui, ó, né? Porque o ΔU é o mesmo. Então, se o ΔU é NCV ΔT e o ΔU é NCP ΔT menos P ΔV, então isso que está aqui em cima tem que ser igual a isso que está aqui embaixo. Tá? E a gente vai escrever essa equação aí agora. Só que antes, né, a gente vai escrever essa equação, só que antes a gente pode observar que esse P ΔV aqui, né, pode ser trocado por essa expressão, né, NR ΔT. Né? Da onde que vem esse NR ΔT? Vem da equação de estado, que a gente já está cansado de conhecer. A gente aprendeu lá no início que P vezes V dá NRT, né? Então, P vezes ΔV é a mesma coisa que NR ΔT, tá bom? Então, agora sim, eu posso pegar isso aqui e igualar com o que está ali em cima. Né? Eu só fiz a troca aqui do P ΔV pelo NR ΔT usando a equação de estado. Que aí agora fica só ΔT na equação, né? Aí fica mais fácil. Tá bom? Então, ó, eu peguei esse termo aqui, tá? Coloquei aqui na minha equação.
E igualei com isso aqui tudo. Porque os dois são ΔU, né? Então, se isso aqui, do lado direito aqui, é o ΔU, e isso que está aqui embaixo também é o ΔU, significa que eu posso pegar esse termo daqui, NCV ΔT, e igualar com esse daqui de baixo. Tá bom? E aí agora a gente vai fazer um processo parecido com aquilo que a gente fez no exemplo anterior. Tá? A gente vai pegar tudo que tem de igual de um lado e vai cortar com o que tem do outro, né? De igual também. Tá? Então, essa expressão que está aqui no lado direito dessa equação, eu posso isolar, né, o n, porque o n aparece dos dois lados, tá? E posso isolar o ΔT, porque o ΔT também aparece dos dois lados. E é isso que está escrito aqui em cima, né, se reduz a isso que está aqui. Tá bom? Você vê que se você jogar esse n dentro do parênteses e o ΔT dentro do parênteses, você recupera aquilo que está ali em cima. Então, você pode escrever esse termo aqui à direita da equação das duas formas, dá no mesmo, certo? E aí, como aparece n desse lado da equação e aparece n do outro lado da equação, esse n você corta, e o ΔT é a mesma coisa, ele aparece aqui e aparece do outro lado, do lado direito. Então, esse ΔT você corta com esse ΔT. Então, você tem ΔT à esquerda, você tem ΔT à direita. Esses dois ΔTs você pode cortar um com o outro, assim como o N também pode ser cortado. E daí sobra que CV, né? Esse CV aqui, é igual ao que está dentro do parênteses. Capacidade térmica, volume constante, é a capacidade térmica, pressão constante, menos a constante universal dos gases ideais. Tá bom? E aí, se eu fizer uma manipulaçãozinha aqui, né? Passa R para um lado, CV para o outro, eu chego nesse resultado que está aqui. Ó, a capacidade térmica, a pressão constante, menos a capacidade térmica a volume constante, tem que dar essa constante universal dos gases ideais aí, que é o R. Tá vendo? Tá? Então, esses dois exemplos que a gente fez, que não tem números nenhum, né? Eles são importantes porque eles dão resultados aí que a gente vai usar com bastante frequência, tá bom? Então, o primeiro resultado é esse que a gente viu no exemplo 1 aqui. Vou chegar nele. Ó, a capacidade térmica a volume constante para um gás monoatômico é 3 meios de R, tá vendo? E além disso, a diferença, né, entre a capacidade térmica a pressão constante e a volume constante tem que dar R, tá bom? Então, com isso, a gente pode ver quanto que deve valer para um gás ideal essa capacidade térmica aqui, a pressão constante. E aí é fácil, eu vou deixar isso aqui como exercício para vocês treinarem. Tá? Ó, uma vez que esse CV aqui, ele vale 3 meios de R, né? Vale 3R sobre 2, quanto que tem que dar esse CP, né, para essa equação aqui se estabelecer? É só passar para o outro lado somando, né? Aí você faz essa continha com calma e vê quanto que dá o CP, tá? Então, para um gás monatômico, você vai encontrar o valor do CP, e aí você vai ver que esse gama aqui tem um valor fixo. Vai dar aproximadamente 1,4, tá? Porque quando você pega o CP e divide pelo CV, você vai ver que vai dar 1,4, tá? Para você poder fazer essa conta, primeiro você tem que achar o valor do CP, né, em termos de R. Do mesmo jeito que a gente tem o CV em termos do R, né, você pode encontrar o CP em termos do R e daí calcular o valor desse gama. Com isso, você vai estar calculando o valor do gama para um gás monatômico. Tá? E aí ele aparece aqui no nosso próximo exemplo. Não sei se dá tempo de ver ele agora, não. Deixa eu dar uma olhada no tamanho da resolução. Aqui. Esse aqui até que não é nada demais, não. A resolução dele é simples, dá para a gente ver agora. Ó, tá vendo aqui? Ó, tá aparecendo um gama, ó, 1,4, tá vendo? E aqui embaixo tem a observação explicando por que ele dá
1,4. Quando você fizer aquela continha que eu falei, você vai encontrar esse valor aqui, ó. Esse valor aqui. Ah, não, mas aqui eu estou falando de um gás que ele é diatômico, né? Por isso que aqui é 5,5 e não 3,5. Eu vou deixar esse problema aqui, então, para a próxima aula, tá? Então, para um gás diatômico, o valor do gama vai dar 1,4. E daí, na aula que vem, a gente volta a discutir isso para não ficar muita informação aqui na aula de hoje, tá? Então, eu vou deixar como exercício aí, de repente, na próxima aula, a gente pode voltar nesse assunto, a gente calcular o valor desse gama, tá? Calcular o valor desse gama aqui, tá? Então, para calcular o valor do gama, você vai pegar o que você sabe sobre CV, que é 3 meios de R, né? Vai jogar aqui, e aí você vai achar o CP, em função do R. Aí, se você sabe CP e CV em função do R, joga aqui que você acha o gama, tá bom? Então, vai dar... Deixa eu ver quanto que vai dar. Vai dar 5, né? 1,6, 1,7, tá? Se não me engano. Então, quando você fizer o cálculo para determinar o valor do CP, né, e jogar aqui dentro, tanto o CP como o CV, esse número gama aqui vai dar mais ou menos 1,7 para o gás monoatômico, tá? Agora, quando o gás é diatômico, é que vai dar 1,4, conforme a gente vai ver no exemplo da próxima aula, tá bom? Não sei se eu já peguei a lista aqui. Eu vou colocar aqui a lista de presença, se vocês tiverem alguma dúvida aí sobre o que eu falei na aula de hoje. Uma aula foi mais literal, né, com menos números e tal. Então, na aula que vem, a gente vai fazer mais exemplos numéricos disso aí, para isso ficar mais claro. E aí é bom que a gente fica repetindo, né, o mesmo assunto e vai gravando melhor o conteúdo. Se vocês não tiverem dúvida, por hoje a gente está liberado, tá? E a gente volta na terça-feira para fechar essa parte de primeira lei da termodinâmica e começar a falar de um assunto que vai ser útil na segunda lei da termodinâmica, que é processos cíclicos. Quando eu faço uma curva fechada dentro ali do espaço de fase, né, daquele gráfico, pressão por volume. Tá bom? Boa noite para vocês também.